Hoje vamos discutir dois princípios básicos de contagem, são os princípios aditivo e o princípio multiplicativo. Esses princípios, apesar de serem bastante básicos e intuitivos, eles acabam sendo fundamentais na hora de realizarmos contagens de conjuntos que em princípio são complicados, mas com a estratégia correta e com o uso adequado desses princípios, acaba sendo possível contá-los, tá? Vamos para o primeiro princípio. O princípio aditivo é um princípio que trata do número de elementos da união de dois conjuntos disjuntos, tá? Digamos que você tenha A e B conjuntos disjuntos. Digamos que o A tenha N elementos e o B tenha M elementos. Então a união de A com B tem N mais M elementos, tá? É bastante óbvio, digamos assim, por isso que se chama um princípio, que esse fato é verdadeiro. A gente não vai provar isso, isso é assumido como verdade. Você tem dois conjuntos disjuntos, um com N e outro com M elementos, então a união deles tem que ter necessariamente N mais M elementos. Vamos ver como é que isso é usado para provar alguns fatos que já não são tão óbvios, tá? Então, por exemplo, um fato que não é tão simples de deduzir é contar quantas soluções aí na equação x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 5 tem entre os inteiros não negativos, tá? Então eu quero calcular quantas soluções essa equação tem entre os inteiros não negativos. Então como é que a gente faz isso? Bem, não é muito claro como é que eu uso o princípio aditivo para obter esse resultado, tá? Então antes de continuar, eu vou enunciar aqui do lado uma versão mais geral do princípio aditivo, tá? Que eu vou chamar de princípio aditivo geral. Princípio aditivo versão geral. Generalizado. Então, o que é essa versão geral do princípio aditivo? Ela diz o seguinte, que se A, A1, A2, blá blá blá, AN, são conjuntos disjuntos 2A2, o que quer dizer isso? Quer dizer que para todo I diferente de J, AI é disjunto de AJ, tá? Isso aqui é vazio. Então, o número de elementos de A1, união A2, união AN, é exatamente a soma do número de elementos de A1 com o número de elementos de A2, blá blá blá, com o número de elementos de AN, tá? Então, se os conjuntos AI e AJ, se os conjuntos A1, A2, AN, eles são disjuntos 2A2, ou seja, não existe nenhum elemento que pertença a dois deles ao mesmo tempo, então o número de elementos da união de todos os conjuntos é igual à soma dos elementos de cada um do número de elementos de cada um dos conjuntos, tá? Observando aqui que essa barrinha B entre duas barras vai representar para a gente o número de elementos de B. Número de elementos de B, tá? De elementos de B. Bom, a prova do princípio aditivo generalizado a partir do princípio aditivo usual aí com dois conjuntos é algo que a gente vai deixar para vocês pensarem como fazer, mas a ideia geral é simplesmente escrever essa união A2, AN como união de dois conjuntos disjuntos, né? A união B. Agora, quem é o A aqui? O A vai ser o A1. E quem é o B? O B é o restante, A2, união AN. E aplicar recursivamente, né, várias vezes, o princípio aditivo, tá?
Então façam os detalhes. Muito bem. Como é que eu provo como é que eu calculo o número de soluções dessa inequação? Voltando para o nosso problema. Tá? Como é que eu calculo o número de soluções dessa inequação aqui? X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 5. Bom, eu faço isso dividindo a inequação em várias equações, tá? Então eu posso escrever o seguinte: se x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 5, então uma das coisas acontece: ou x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 0, ou x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, ou x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2, e blá 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 até x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5, tá? Uma dessas opções tem que ocorrer, tá? E somente uma delas, tá bem? O que é que isso significa? Isso significa que eu posso, se eu considerar, sei lá, S como sendo o conjunto das soluções dessa inequação aqui, tá? S é o conjunto dos x, y. Se S é o conjunto das soluções dessa inequação, então S vai se escrever como uma união de A0 com A1 com A2 com A5, tá? Onde A0 representa exatamente os pares x, y, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Ou seja, A0 é só conjunto unitário 0, 0, porque só tem um par de inteiros não negativos que satisfaz isso, tá? Do mesmo modo, A1 vai representar os pares x, y, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ou seja, o 0, 1 e o 1, 0, tá? E assim sucessivamente, A5 são os pares tal que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5, tá? Que aqui nesse caso é o 2, 1 e 1, 2, tá? Note que alguns desses conjuntos podem ser vazios, né? Por exemplo, o A3 é vazio, porque 3 não é soma de dois quadrados, tá? Então, qual é a minha conclusão usando o princípio aditivo? A minha conclusão é que o número de elementos de S, que é o que eu estou buscando, é igual ao número de elementos de A0, que é 1, como A0, A1, A2, etc. Todos esses conjuntos são disjuntos 2 a 2, já que eu não posso ter uma solução dessas igualdades. Eu não posso ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 ao mesmo tempo, né? Claro que eles são disjuntos 2 a 2. Então, como A0, A1, A2, A3, A4 e A5 são disjuntos 2 a 2, então o número de elementos de S é a soma. Isso significa que o número de elementos de S vai ser o número de elementos de A0, que é 1, mais o número de elementos de A1, que é 2, mais o número de elementos de A2, que é 1 de novo, porque só tem um elemento, né, que é o 1, 1, mais o número de elementos de A3. A3 não tem nenhum par cujo quadrado dê 3, né? Mais o número de elementos de A4, que tem dois pares, o 2, 0 e o 0, 2, 4 igual a 2, mais o número de elementos de A5, que também é 2, né? Ok? Não esqueci nenhum par, né? Então o número de elementos de S é 3, 4, mais 4, 8. Ok, então essa é uma aplicação do princípio aditivo. Existem muitas aplicações do princípio aditivo, apesar dele ser um princípio assim extremamente claro, né? Como todos os princípios, ele é imediato. Quando você tem dois conjuntos cuja intersecção é vazia, o número de elementos da união é a soma do número de elementos de cada um deles, tá? Agora vamos passar para outro princípio, tá? Que é o chamado princípio multiplicativo, tá?
Antes de falar do princípio multiplicativo, vamos definir o que é o produto cartesiano de dois conjuntos, tá? Então, o produto cartesiano entre dois conjuntos A e B é simplesmente o produto, o conjunto dos pares AB, onde Azinho está em A e Bzinho está em B, tá? Por exemplo, se eu pegar o conjunto A como sendo 1, 0 e o B como sendo ABC, então, nesse caso aqui, A cartesiano B vai ser o quê? Vai ser o conjunto dos pares. O primeiro elemento está em A, o segundo está em B. Eu posso ter um A, um B, um C, começando o primeiro elemento como sendo 1. Ou eu posso ter 0A, 0B e 0C, começando com o segundo elemento sendo 0. Começando com o primeiro elemento sendo 0, tá? Então, quando eu escolho o primeiro elemento de A como sendo 1, eu tenho 3 opções para o segundo elemento, que é A, B ou C. E quando eu escolho o primeiro elemento do meu par como sendo o 0, eu também tenho 3 opções, tá? Então, qual é o produto cartesiano desse conjunto AB pelo conjunto C dado por 1, 2, tá? Se eu considerar esse novo conjunto aqui, como é que fica AB cartesiano, o conjunto C que é formado por 1, 2? Bom, nesse caso eu vou ter que começar com um par. O primeiro elemento é um par, que é o elemento de A cartesiano B, né? Então eu tenho que começar com o elemento de A cartesiano B, esse é o primeiro elemento de A cartesiano B. Em seguida, colocar um elemento de C, 1, tá? Faço a mesma coisa para colocar o outro elemento de C, 1A, 2, tá? E aí passo para o novo elemento de AB, né? Que é o elemento 1B, 1 e 1B, 2. E sigo esse processo até esgotar todos os elementos de AB, né? O último é 0C e coloco o elemento respectivo de C, 0C, 2, ok? Quantos elementos tem esse conjunto? Tá? Nesse caso aqui, AB tem exatamente 6 elementos. Não por acaso, isso é o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Tá? Do mesmo modo, o número de elementos de A cartesiano B vezes cartesiano C é exatamente o número de elementos de A cartesiano B, que é 6, vezes o número de elementos de C, que é 2, ou seja, é 12. Tá? Então, A cartesiano B, cartesiano C, nesse caso aqui tem 12 elementos. Tá? E é exatamente isso que diz o princípio multiplicativo. Ele diz que o número de elementos, tá? O número de elementos do produto cartesiano, A cartesiano B, é exatamente o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Tá? Então, o número total de maneiras de escolher um par, sendo o primeiro elemento em A e o segundo elemento em B, é exatamente o produto dos elementos de A, do número de elementos de A por B, tá? Antes de passar por esse problema, quantos números de 3 algarismos existem, deixa eu enunciar do mesmo modo o princípio multiplicativo generalizado, né? Que vai dizer o quê? Vai dizer que o número de elementos de A1 cartesiano A2 cartesiano AN é exatamente o produto de A1 por A2, número de elementos de A2 por AN, ok? Entenda este produto cartesiano aqui, de N conjuntos, como sendo conjunto. Você pode pensar de maneira complicada, né? Como processo recursivo, onde você pega um e faz o produto pelo que sobra, tá?
E para definir o que sobra, você repete esse processo. Tá? Outra forma de pensar é simplesmente pensar nas NUplas, né? Ou seja, nas listas A1, A2, AN, onde cada elemento está no respectivo A. Tá? Então, o número dessas listas é exatamente o produto do número desses elementos. Tá? Então, vamos resolver esse problema. Quantos números de 3 algarismos distintos existem? Ora, eu tenho um número de 3 algarismos, ABC, tá? Então, a primeira condição é que o A tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, não tem 3 algarismos, tem só 2, né? 25 tem 2 algarismos somente, tá? Então, quantas opções eu tenho para isso? Eu tenho 9 opções, tá? Para o A. A segunda condição é que o B tem que ser diferente do A. Uma vez escolhido o B, o B tem que ser diferente do A, porque os algoritmos têm que ser distintos. Então também tenho 9 opções, tá? E a terceira condição é que o C tem que ser diferente do A e também tem que ser diferente do B. Isso me dá 8 opções restantes, tá? Então, o número de algarismos, a quantidade de números de 3 algarismos distintos com os 3 algarismos distintos, né, é exatamente o produto, né, 9, resposta, produto 9 por 9 por 8, tá? Ok, vamos para mais um problema usando o princípio multiplicativo. De quantas maneiras a gente pode pintar um tabuleiro 1 por 4, então tem um tabuleiro aqui 1 por 4, usando 3 cores distintas, tá? Eu venho aqui e pinto de vermelho, venho aqui e pinto de verde, tá? Só que eu tenho uma restrição que é casas vizinhas não podem ser da mesma cor, tá? Sem pintar casas vizinhas da mesma cor, tá? Se eu pintei isso aqui de verde, eu não posso pintar essa de verde, eu tenho que pintar de outra cor, digamos que seja o azul, tá? Já que essa é azul, essa aqui não pode ser azul de novo, então tem que ser, sei lá, vermelha, tá? Então essa é a configuração permitida. Se eu colocar 2 verdes ou 2 vermelhos em casas vizinhas, eu vou ter uma configuração que não é permitida aqui, tá? Perfeito, vamos fazer a conta então, né? Primeiro, quantas cores eu tenho para colocar na primeira casa, tá? Então, primeira condição, eu tenho 3 cores para a casa A. Então, isso aqui é a casa A, B, C, D, tá? Já na casa B, eu só tenho 2 cores para a casa B. Por quê? Porque eu já pintei a A, eu não posso pintar a B da mesma cor da A, tá? Próxima condição, também tenho 2 cores para a casa C, porque eu já pintei a B e eu não posso coincidir a cor da casa C com a da B, tá? E última condição, 2 cores para a casa D, tá? Total de opções, pelo princípio multiplicativo, de 3 por 2 por 2 por 2, ou seja, 8 vezes 3, 24. 24 pinturas, tá? Ok. Vamos agora começar a andar na direção de contar conjuntos, digamos assim, um pouquinho mais complexos, tá? E introduzir a noção de permutação com repetição e permutação circular, vai ser o assunto da próxima aula. Mas quando a gente faz contagens de conjuntos, frequentemente um número aparece nas nossas contagens que é o produto sucessivo de modo decrescente de um número. Então vamos definir o fatorial como sendo essa expressão aqui, né, o fatorial de n, esse carinha aqui, é o produto de n por n menos 1, por n menos 2, blá, 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 até 1, tá? Então, por exemplo, o fatorial de 2
é igual a 2 vezes 1, que é 2. E o fatorial de 1 vai ser 1, simplesmente, vezes 1, tá? O fatorial de 3 é 3 vezes 2, vezes 1, que é 6, tá? O fatorial de 4, por sua vez, é 4 vezes o fatorial de 3, né? Porque o fatorial de 3 já é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 4 vezes 6, 24. E o fatorial de 5 é 5 vezes o fatorial de 4. 5 vezes 24 dá 120. E assim sucessivamente, tá? Quanto é que seria então, sei lá, o fatorial de 400? Vejam, o fatorial de 400 é um número gigantesco, enorme, né? Tá? Facilmente você pode ver que o fatorial de 400 é maior que 10 elevado a 300, por exemplo. Tá? Na verdade, 10 elevado a 600. Tá? Porque como é que eu vejo isso? Olha, fatorial de 400 é 400 vezes 399 vezes 398 e blá 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 vezes até o 100 e desce papapá 321, né? Veja, daqui para cá eu já tenho 300 números pelo menos, né? Inclusive mais de 300. E todos eles maiores que 100. Então eu tenho certeza que isso aqui é maior que 100 vezes 100 vezes 100, né? 301 vezes, tá? Vezes ainda esse resto, né? 99, babá, 3, 2, 1, tá? Esse aqui é bem maior que 10 elevado a 600, tá? Porque aqui é 10 ao quadrado 300 vezes. Se isso é 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, vezes 99 fatorial, isso aqui é maior que 10 elevado a 600. Perfeito. Veja que esse número é absurdo, absurdamente grande, porque, né, se você pensar que 10 elevado a 23 é mais ou menos o número de moléculas, é da ordem de grandeza do número de moléculas do número de átomos do universo, tá? Então isso é muito grande, tá? 10 elevado a 600 é muito maior, tudo bem? Ok, então vamos para alguns exercícios envolvendo fatoriais. Tá, primeiro exercício, calcule n fatorial para n igual a 2, 3, 4, 5. Já fizemos esse, tudo bem? Agora calcule 120 fatorial por 117. Muito bem. Eu poderia escrever quanto era 120 fatorial usando a calculadora, por exemplo, e dar um número gigantesco. A minha calculadora teria que ser bem sofisticada para caber os dígitos, a quantidade de dígitos desse número. Depois eu poderia dividir por 117, enfim, mas isso não é o melhor jeito de fazer essa conta. Por quê? Porque eu vou escrever 120 fatorial como 120 vezes 119 vezes 118 vezes 117 fatorial. Perfeito. Quando eu divido isso por 117 fatorial, eu consigo cancelar esses dois caras e aí eu já obtenho uma resposta, né, muito elegante, que é esse produto, tá? Então nem sempre você expandir o fatorial é o melhor jeito de você calcular coisas envolvendo fatorial, ok? Próxima questão, vamos resolver a equação n mais 2 fatorial igual a 72 vezes n fatorial. Então veja, essa equação, tá? Eu posso, usando essa ideia anterior, escrever como n mais 2, né, n mais 1 vezes n fatorial igual a 72 vezes n fatorial. Cancela, cancela. E aí eu obtenho que n mais 2 vezes n mais 1 é igual a 72. Se eu quisesse, eu poderia até calcular isso aqui como, sei lá, uma opção é escrever isso como uma equação de segundo grau. N ao quadrado mais 2n mais
n mais 1, né? E resolver isso do jeito que... mais 2, na verdade. 2n... não, n ao quadrado, 2n, n mais 2, perfeito. N mais 2, ok. Então eu poderia resolver essa equação do segundo grau que apareceu aqui, em função de n, e encontrar quem é a solução dela. Descobrir que n igual a 10, né? Ou n igual a... e n igual a 7, são as soluções dessa equação, tá? Se eu jogar aqui 10, vai dar 12 mais 12 vezes... não, isso não está certo. Vamos resolver então. Ok. Então, resolvendo isso aqui, ou seja, essa equação é n ao quadrado mais 3n mais 2 igual a 72, ou seja, n ao quadrado mais 3n menos 70 igual a 0. Quanto é que é o delta? O delta aqui vai ser 9, 3 ao quadrado, menos 4 vezes 70, tem que botar mais aqui, né? Menos 4 vezes menos 70, então vai dar 280, 289. Tá? Portanto, as soluções, né? N menos 3, 10, menos 3, mais ou menos raiz 289 dividido por 2, tá? Ora, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho... quanto é que é raiz de 289? Dá 13. 11 vezes 11, 121, né? 200, não. 13, vamos calcular. 13 vezes 13 dá 9, 3, 9, 3, e aqui dá 13. Beleza, não, dá 169, tá bem longe. Tá bem longe. Talvez 17. 17 é uma boa, né? Ok. Então 17 vezes 17 dá o quê? Dá 7 vezes 7, 49, vai 4. Dá 7 aqui. Não. 7 mais 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 1, 7 mais 4 dá 11. 1 vezes 17, 17. Ok, é isso aí. 289, show. Então, as soluções são menos 3 menos 17 dividido por 2, que dá... menos 3 vezes menos 17 dividido por 2 dá menos 10. E menos 3 mais 17 dá 14 dividido por 2 dá 7. Beleza. Então tem duas soluções, menos 10 e mais 7. Como eu quero que n seja positivo, porque eu quero que ele seja fatorial, quero calcular o fatorial dele, né? Eu defini isso para números maiores ou iguais que 1. O n tem que ser igual a 7. Show. N igual a 7 e de fato isso aqui se verifica, né? 9 vezes 8 dá 72. Muito bem. Outra forma de resolver essa equação sem apelar para a fórmula de Bhaskara, né? Outra forma é a seguinte. Observe que n mais 2 e n mais 1 são ambos divisores de 72, tá? E eles são quase iguais, né? N mais 2 e n mais 1 diferem de 1 unidade. Então eu teria que procurar n mais 2 entre os divisores mais próximos de raiz de 72, tá?
Então, raiz de 72 é algo como 6, alguma coisa. 6, alguma coisa, tá? Então, o número que eu vou procurar vai ser 7, natural, tá? Muito bem, então n mais 2, procuro n mais 2 como sendo, na verdade, 8, como sendo 8. Não, eu falei 6, que 6, isso aqui é 8, né? 8 vezes 8, 64, tá? Então isso aqui é 8 vezes 8, 64, então isso é 8, alguma coisa. Então o número que eu procuro é n mais 2 igual a 8, não dá certo, tá? Você teria 8 vezes 7, então n mais 2 igual a 9, tá bom. N mais 2 igual a 9, que é o que eu quero, n igual a 7. Tá claro? Muito bem, tem outra forma de resolver esse problema, apelando para os divisores de 72. Por falar em divisor de um número, isso nos provoca a seguinte pergunta: quantos são os divisores de 72? Eu não estou necessariamente interessado em calcular todos os divisores de 72. Eu quero saber quantos existem, né? Então, 72 é 3 ao quadrado vezes 2 ao cubo, tá? Se você começar a listar os divisores de 72, você vai descobrir que existe uma porção deles, na verdade exatamente 12 divisores positivos, tá? 1, 2, 3, 4, 6, 8 e lá vai. Faz a lista aí, até o 72. Tá? São 12 divisores positivos. Tá? Como é que eu calculo os divisores, né? Como é que eu conto os divisores? São duas tarefas diferentes. Tá? Calcular um divisor de... bastaria eu escrever ele como 3 elevado a uma certa potência vezes 2 elevado a uma outra potência. Porque qualquer divisor de 72 tem que ser formado pelos primos que compõem 72. E o melhor, esses primos eles têm que ter expoente, né, menor do que o expoente máximo do 72, o expoente máximo do primo na fatoração de 72, tá? Então a gente já teria essas condições sobre o A e o B. Então para cada escolha de A e B eu tenho um divisor, né? E é assim que eu gero todos os divisores de 72. Note que com essa caracterização fica fácil de eu contar quantos divisores tem o 72, porque eu tenho 3 opções para o A e 4 opções por B. Então no total eu tenho 3 vezes 4 divisores possíveis, porque para cada escolha de A e B eu tenho um divisor, tá ok? Então isso nos permite calcular, né, esse tipo de... responder esse tipo de pergunta, tá? Quantos divisores tem 180? Eu escrevo 180 como sendo 2 vezes 90, que é igual a 2 ao quadrado vezes 45, que é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, tá? E eu aplico aquele raciocínio anterior, ou seja, qualquer divisor de 180 tem que ser da forma 2 elevado a A, 2 elevado a A, vezes 3 elevado a B, vezes 5 elevado a C. Agora o A tem que estar entre 0 e 2, o B tem que estar entre 0 e 2 e o C tem que estar entre 1 e 0. Quantas opções eu tenho para o A? Eu tenho 3 opções. O número de divisores 180, número de divisores, vai ser 2 mais 1, são 3 opções para o A, 2 mais 1, são 3 opções para o B, e 1 mais 1, são 2 opções para o C. Tá?
num total de 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Tá? Ou seja, a gente acabou de provar o seguinte fato. Teorema: se você tiver um número n que se escreve na fatoração em primos como P1 elevado a alfa 1, P2 elevado a alfa 2, blá blá blá, Pn elevado a alfa n, Pk elevado a alfa k, tem n demais aí. Então, o número de divisores de n positivos é igual a alfa 1 mais 1, alfa 2 mais 1, blá blá blá, alfa n mais 1. Fechou? E a prova é exatamente usando o princípio multiplicativo generalizado. Tá? Ok. Para acabar essa aula, vamos lançar um desafio, tá? Num cômodo com 100 lâmpadas, identificadas com números de 1 até 100. Você tem um interruptor para cada uma delas. Tá? Então, há um interruptor que liga, interruptor número 1 liga a lâmpada 1, interruptor número 2 liga a lâmpada 2, e assim sucessivamente até a lâmpada 100. João começa a ligar as lâmpadas, tá? Na verdade ele começa a ligar todas que são múltiplas de 2, que tem interruptores múltiplos de 2, números múltiplos de 2. Depois ele prossegue acionando as lâmpadas que são múltiplos de 3. Depois eles acionam as lâmpadas que são múltiplos de 4. E assim sucessivamente até ligar as lâmpadas que são múltiplos de 100. Se as lâmpadas começam desligadas, tá? Se as lâmpadas começam desligadas, quais vão ficar ligadas no final? Por exemplo, se eu pegar a lâmpada número 4, deixa eu botar aqui algumas lâmpadas. Sei lá. Lâmpada, só uma lâmpada, né? Lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3, lâmpada 4. Só o problema é que elas estão apagadas no começo, todas apagadinhas. Então, tem só a bolinha da lâmpada. 2, 3, 4, 5, 6 e blá blá blá. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vem João e liga essa daqui, essa e assim sucessivamente. E depois João vem e liga essa, mas aperta a lâmpada 6 de novo, então ele acaba desligando a lâmpada 6, ele acionou, tá? E vem João e aperta o interruptor 4, então ele desliga a lâmpada 4, tá? E aperta o 8 e assim sucessivamente, tá? Então, depois João aperta 5 e por aí vai. Note que as lâmpadas 2, 3 e 5, elas vão ficar ligadas, né? Será que são os números primos a resposta para esse problema? Não, não são os números primos, tá? A resposta desse problema é a seguinte. Se eu pegar um número qualquer, n, tá? Olhe para os divisores de n, tá? Lá tem alguns divisores, o 1 é divisor de n e por aí vai. Divisor 2 de n, divisor 3 de n, até o divisor k de n. O que acontece? O 1 eu desprezo, porque não vai acontecer nada. Mas se eu pegar o interruptor n, a primeira vez que ele vai ser acionado é quando eu olhar para os múltiplos de D1. Porque n é múltiplo de D2. Porque n é múltiplo de D2. Tá? A segunda vez que ele vai ser acionado é quando eu olhar os múltiplos de D3. Porque n também é múltiplo de D3. E a última vez é quando eu olhar para os múltiplos de DK. Tá? Então, quantas vezes o n foi acionado? Então, n foi acionado, a lâmpada n foi acionada, K-1 vezes, onde K é o número de divisor de n. Tá? Então, se eu acionar uma vez a lâmpada, ela fica acesa.
Se eu acionar 3, ela fica também acesa, porque ela começou apagada. Então, se K-1 for ímpar, significa que a lâmpada fica acesa. Tá? Ou seja, mesma coisa que dizer que K é par, a lâmpada fica acesa também, né? Porque K-1 vai ser ímpar. Tá? Quando é que o número tem a quantidade de divisores par? Né? Quando é que o número tem a quantidade de divisores par? Bom, na verdade eu vou responder a pergunta com... O número vai ter a quantidade de divisores par, digamos que o número n se fatore como P1 elevado a alfa 1, P2 elevado a alfa 2, etc. PL elevado a alfa L, tá? Então, quantos divisores tem n? A gente já acabou de ver que isso aqui é o produto de alfa 1 mais 1, alfa 2 mais 1, alfa L mais 1, tá? Então, o número de divisores de n, isso aqui é o K. O número de divisores de n vai ser par se algum desses caras for par, tá? E vai ser ímpar quando todos eles forem ímpar. Para todos eles serem ímpar, todos os alfas são par, tá? Então, se n é quadrado perfeito, isso quer dizer que todos os alfas são pares, então K é ímpar. E se ele não for quadrado perfeito, K é par, porque algum expoente vai ser ímpar, algum expoente dessa fatoração vai ser ímpar aqui, e consequentemente o número de divisores vai ser par, porque eu vou somar 1 a esse expoente para calcular e multiplicar por vários outros para calcular o número de divisores, tá ok? Então a resposta desse problema é que as lâmpadas que tem as lâmpadas que ficam apagadas no final são aquelas que são quadrados perfeitos, tá ok? Essas que ficam apagadas. Por isso que o 4, por exemplo, aqui ficou apagado. Então o 9 também vai ficar apagado, o 16 e assim por diante, ok? O princípio de inclusão e exclusão é uma generalização do princípio aditivo, né? Na aula 1, nós vimos que se dois conjuntos são disjuntos, né, digamos A e B, dois conjuntos disjuntos, então o número de elementos da união é igual à soma dos elementos de A mais os elementos de B, tá? Então a pergunta que a gente faz agora é o que acontece quando A e B não são exatamente conjuntos disjuntos, tá? O que acontece no caso geral? Qual a relação entre o número de elementos de A união B e o número de elementos de A, número de elementos de B, tá? Então, aí vem a primeira versão do princípio de inclusão e exclusão. Antes de a gente explicá-lo com um enunciado aqui da proposição, deixa eu fazer uma figura, tá? Digamos que eu tenho dois conjuntos A e B, tá? A e B, e eu quero contar, não necessariamente disjuntos, ok? Eu quero contar o número de elementos da união, A união B. Bom, se eu colocar todos os elementos de A, tá? Eu vou ter, digamos assim, eu vou ter isso aqui, né? Eu conto uma vez para cada elemento que está aqui, em A menos B, uma vez para todos os elementos de A intersecção B. Note que isso aqui é A intersecção B. E isso aqui é A menos B, tá? Muito bem. Se eu colocar os elementos de B, né? Então A mais B acaba sendo os elementos de A, né? Contados uma vez, e os elementos de B contados uma vez. E aí eu preciso acrescentar essa parte aqui e essa parte aqui, tá? De modo que eu acabo contando duas vezes a intersecção B. Eu conto uma vez quando eu incluo os elementos de A e
e conto outra vez quando eu incluo os elementos de B, tá? Então, se eu quero contar a união B, né? E eu digo, olha, a união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B, eu vou estar, digamos, contando demais. Eu vou estar contando duas vezes a intersecção B. Então, eu preciso tirar uma vez os elementos de A intersecção B. E aí eu tiro um desses pauzinhos aqui. E aí eu estou bem, tá? E aí sim, a união B vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção. Ok. E é exatamente isso que é o princípio da inclusão e exclusão para dois subconjuntos. Dois conjuntos, tá? O número de elementos de A união B é exatamente o número de A mais o número de B. Então você incluiu A, incluiu B, tá? Mas você incluiu demais. Aí você precisa excluir a intersecção B, tá? Então, o número de elementos de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a intersecção, tá? E a prova formal disso está aqui, tá? Eu primeiro escrevo A união B como uma união disjunta, tá? Note que isso aqui é união disjunta, tá? Porque se um elemento está em A, ele não pode estar no B menos A. Porque B menos A são os elementos de B que não estão em A, tá? E aí sim, pelo princípio aditivo, né? Princípio aditivo, a gente tem que o número de elementos da união, a união B, é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos A. Novamente, pelo princípio aditivo, eu escrevo o B como os elementos que estão em A mais os elementos que não estão em A, mas que estão em B, né? E aí, pelo princípio aditivo, mais uma vez, o número de elementos de B passa a ser o número de elementos da intersecção mais o número de elementos de B menos A. Portanto, o número de elementos de B menos A, passando essa intersecção para o lado de cá, né? Da igualdade, vai ser o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção, tá? Isso aqui é exatamente o número de elementos de B menos A, que é o que a gente queria provar. Ok? Então está provado o princípio de inclusão e exclusão para dois conjuntos, tá? Aí vem uma pergunta natural. E para três conjuntos, tá? O que é que ocorre quando tiver, sei lá, três conjuntos? Bom, eu posso, né, enunciar isso, mas antes de enunciar, vamos resolver um problema aqui envolvendo dois conjuntos para a gente se familiarizar, né? Esse tipo de problema aparece muito em primeiras fases de Olimpíadas, às vezes até em segundas fases, mas não diretamente assim. Então eu quero contar o número de inteiros entre 1 e 1000 que são divisíveis por 3 ou por 7, tá? Então, divisíveis por 3 são exatamente os múltiplos de 3. 3, 6, 9, blá blá blá, até 999, né? Tem que ser menor que 1000, tá? Então esse é o meu conjunto A, tá? E o meu conjunto B são os divisíveis por 7, tá? Que é 7, 14, blá 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 blá. Qual é o último número que é divisível por 7 que é menor que 1000? Eu não sei de cabeça, tenho que apelar para divisão aqui. 1000 dividido por 7 dá 1, né? 3, 30 dividido por 7, 4, 2, 20 dividido por 7 dá 2, deixa resto 6, ok? Então, certinho. Então, o maior número menor que 1000 divisível por 7 é 1000 menos 6, tá? 1000 menos 6 dá 994, tá? Muito bem. A pergunta é quantos elementos tem A, né? Ora, A tem 1000 elementos dividido por 3, tá? O número de elementos de A é o maior inteiro
menor do que 1000 dividido por 3, tá? Ou seja, exatamente 333, tá? Isso aqui representa o maior inteiro menor ou igual a 1000 dividido por 3, a x, tá? Do mesmo modo, o número de elementos de B é o maior inteiro menor ou igual a 1000 dividido por 7, que é 142. Tá? Aparece aqui, tá? O que eu estou buscando? O número de elementos que está na união, tá? O número de elementos que são divisíveis por 3 ou por 7. Note que essa união não é disjunta, então eu não posso dizer que é 333 mais 142, tá? Mas eu posso falar que a união, o número de elementos da união, é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção, tá? E isso passa a ser 333 mais 142. E eu só preciso encontrar agora o número de elementos da intersecção, tá? Aí a pergunta é, o que é que significa estar na intersecção? Estar na intersecção significa ser divisível por 3 e por 7 ao mesmo tempo, tá? Então, um número que é divisível por 3 e por 7, ele tem que ser divisível por... Isso é a mesma coisa que ser divisível por 21, tá? Então, novamente, isso é o maior inteiro, menor ou igual que 1000 dividido por 21. Agora, 1000 dividido por 21 é 47. Então, isso é 333 mais 42 mais 142 menos 47, tá? Só uma observação. A gente conseguiu, né? Quando a gente está buscando os múltiplos de 3 e 7 ao mesmo tempo, isso coincidiu com os múltiplos de 21, né? No caso geral de dois números quaisquer, os múltiplos de A e B, né? Ao mesmo tempo, múltiplos de A e B são as mesmas coisas, é a mesma coisa que os múltiplos do MMC de AB, tá? Então, nesse caso, o MMC de 3 e 7 é o produto, mas nem sempre o MMC de dois números é o produto, tá? Pensa, sei lá, 6 e 8, tá? Ser múltiplo de 6 e 8, na verdade, não é ser múltiplo de 6 vezes 8, que é 48. É ser múltiplo de 24, tá? Muito bem. Vamos agora voltar para o caso geral do princípio da inclusão e exclusão, tá? Quer dizer, estamos caminhando para o caso geral. O caso a gente já fez para 2 conjuntos, agora eu quero fazer para 3 conjuntos. Então, eu tenho 3 conjuntos, A, B, C, e eu vou usar aquele tipo de argumento, né, que eu tinha usado anteriormente, para calcular o número de elementos da união. A união B, união C, né? Eu queria dizer que isso aqui era A mais B mais C, tá? Mas se eu fizer isso, eu vou estar exagerando, tá? Número de elementos de A mais B mais C, né? Ó, vou colocar A, coloquei A. Agora vou colocar B em azul. Coloquei B em azul. Vou colocar C em vermelho. Coloquei C em vermelho. Pronto, já esqueci de botar uma partezinha do A, que é essa parte aqui. Pronto, o A estava em preto, tá? Então, notem que alguns conjuntos aparecem duas vezes e alguns outros conjuntos, um conjunto aparece três vezes, que é a intersecção. Daí outros aparecem uma vez só, tá? Então, o que é que eu precisaria fazer? Eu precisaria fazer o seguinte, eu preciso tirar a intersecção B. Vou tirar a intersecção B. A intersecção B é o quê? É esse cara e esse cidadão aqui, tá? Eu vou tirar também a intersecção C. A intersecção C é o quê? É isso. Isso, tá? Então, deixa eu anotar aqui para não me perder. Tiro a intersecção C. E tiro B intersecção C. Ainda falta tirar. Então, eu venho e tiro B intersecção. Então, eu tirei B intersecção C, né?
Agora eu tenho que tirar A intersecção... Não, tirei A intersecção C, tirar A intersecção B. Agora eu tiro B intersecção C, que é esse carinha daqui. Só que aí vejam que eu tirei demais, né? Tirei demais. Ficou faltando acrescentar a intersecção. Então, eu preciso acrescentar a intersecção dos três, tá? Por isso que se chama princípio da inclusão-exclusão, tá? Eu incluo os conjuntos A, B e C, né? Conto todos os elementos de A mais os elementos de B mais os elementos de C, então eu contei demais, eu incluí demais. Aí eu excluo as intersecções 2 a 2. Quando eu excluo as intersecções 2 a 2, eu excluí demais. Ficou faltando a intersecção dos três conjuntos. Aí eu incluo de novo a intersecção dos três conjuntos, tá? Então eu vou excluindo, pelo menos, e incluindo, tá? E esse é enunciado da princípio da inclusão e exclusão para três conjuntos. A união de A com B com C é o número de elementos de A da união é o número de elementos de A mais B mais C, menos a intersecção 2 a 2, mais a intersecção 3 a 3, tá? Note que aqui aparecem exatamente 3 escolhe 1 termos. Aqui aparecem 3 escolhe 2 termos. Tá? Aqui aparecem 3 escolhe 1, 3 termos. Tudo bem? Vamos para a prova desse fato. Tá? A prova desse fato é bastante tranquila se você usar o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, escrever a união B, união C dessa forma. Isso aqui eu vou pensar como um conjunto só, tá? Então isso passa a ser o quê? Número de elementos de A união B, mais o número de elementos de C, menos o número de elementos de A união B, intersectado com C, pelo princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Por sua vez, o número de elementos de A união B é o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da intersecção A, intersecção B, pelo princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. Preciso acrescentar o número de elementos de C e subtrair esse termo daqui, tá? Só que esse termo eu vou escrever assim, vou escrever como A intersecção C, união B intersecção C, tá? Porque se o elemento está em C e está na união, então ou ele está em A e em C, ou ele está em B e em C, tá? Então, para finalizar, eu reescrevo isso daqui assim, ó. A mais B, vou escrever o C agora, mais C, menos A intersecção B, e uso o princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos novamente aqui. Menos A intersecção C, mais B intersecção C, joia? Menos a intersecção desses dois conjuntos. Só que a intersecção desses dois conjuntos é a mesma coisa que a intersecção dos três, né? A intersecção C, intersecção B, intersecção C é a intersecção B, intersecção C, tá? E acabou, né? Porque esse aqui é o número de elementos de A mais B mais C, menos a intersecção 2 a 2, menos com menos aqui, mais a intersecção 3 a 3. Ok? Provado. Ok, agora vamos para o caso geral, no princípio da inclusão e exclusão, que tem essa cara feia, mas não é um bicho de sete cabeças, tá? O primeiro, eu tenho N conjuntos, A1, A2, AN, conjuntos finitos, e eu quero contar quantos elementos eu tenho na união, tá? O que é que eu preciso fazer? Primeiro, eu somo os conjuntos individualmente, tá? Eu somo o número de elementos de A1 mais A2 mais A3 até AN. Aí eu somei demais. Aí eu preciso subtrair as intersecções 2 a 2, ou seja, A1 intersecção A2, subtrair A1 intersecção
A3 e blá 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 blá, todas as intersecções 2 a 2 até a n-1 intersecção a n. Quantas intersecções 2 a 2 eu tenho? Eu tenho n escolhe 2 intersecções 2 a 2, porque eu tenho que pegar dois índices, tá, entre n, tá, e fazer a intersecção. Tá? Aí eu retirei demais, eu preciso incluir agora as intersecções 3 a 3, que eu estou denotando por esse símbolo estranho, somatório, né? I1 menor que I2, menor que I3, I1, I2 e 3, variando de n até 1, tá? De A e 1, intersecção A e 2, intersecção A e 3, tá? O que é que significa isso? Significa todas as somas possíveis dessas intersecções, A e 1, A e 2, A e 3, né? Ou seja, o número de elementos dessas intersecções, onde eu vario sobre todas as combinações de três elementos dos n, tá? Ou seja, eu tenho n, escolhe três somas aqui, tá? E aí eu vou colocando menos, mais, agora eu faço as somas de 4, as combinações de 4 subconjuntos e assim sucessivamente, tá? Até o final, que eu vou ter n menos 1 elevado a n mais 1. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se n for par, eu entro com sinal negativo. Se n for ímpar, eu entro com sinal positivo, né? E no final vai ter a única combinação possível de n elementos, que é essa daqui, tá? E esse é o princípio de inclusão e exclusão, ou seja, o número de elementos da união é exatamente essa expressão toda, tá ok? Muito bem. Isso aparece em problemas olímpicos, enfim, é bastante comum aparecer, como já falei, em primeiras fases, às vezes até em problemas mais sofisticados, e muitas vezes aparece com três conjuntos, podendo aparecer também nessa versão geral, claro, ok?